Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e eu estou aqui para falar com você que é cristão e tem um chamado missionário. E hoje eu vou revelar para você uma oportunidade incrível que nasceu no meu coração já há algum tempo e que agora eu decidi colocar em prática. Você que sempre desejou falar inglês, já tentou vários cursos sem sucesso, já dedicou alguns anos ao estudo da língua inglesa e só sentiu que perdeu tempo, dinheiro e acabou frustrado e frustrada. O meu recado para você, meu irmão, minha irmã em Cristo, é o seguinte: deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas. Mais de 2000 anos se passaram e esses ensinamentos estão impregnados em nossos corações até hoje. Fazer um curso de inglês associado ao estudo bíblico é totalmente diferente da maioria dos métodos que você já viu por aí. Não é simplesmente mais um curso de inglês, é uma imersão na língua inglesa que vai te conectar ainda mais com o nosso Pai Celestial. Essa é a sua oportunidade de se tornar fluente em inglês e na palavra do Senhor. Quando estudamos algo que nos interessa, algo que toca o nosso coração, aprendemos de maneira fácil e muito mais rápido. Você sabe o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambas vêm pelo ouvir. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, mais crescemos em fé e somos invadidos por uma paz inexplicável que o mundo não conhece. E quanto mais ouvimos o inglês, mais o nosso cérebro começa a conectar os fiozinhos e vai internalizando essa língua fascinante, até que um dia começamos a falar sem dificuldade. Sabe, muitos estudantes de inglês, eles têm o desejo de aprender inglês da mesma maneira como aprenderam português, naturalmente. Entretanto, eles se esquecem que os bebês levam entre 9 meses e um ano para pronunciar as primeiras palavras. Porque até então, eles estão produzindo sons que não são muito compreensíveis, principalmente para aqueles que não convivem com o bebê. Até então, ele só recebe informações dos seus pais e daqueles que convivem com o bebê, que é o input, aquilo que a gente recebe. Aproximadamente a partir de um ano, o bebê começa a emitir mais sons e tentar dizer as palavras que ouve dos pais e das pessoas próximas. Somente aos 2 anos, passa a repetir palavras que ouve e a dizer frases simples. E somente aos 3 anos é que vai conseguir falar algumas informações mais complexas. É óbvio que isso varia de bebê para bebê, assim como atingir a fluência no inglês varia de pessoa para pessoa. Sabe por quê? Isso vai depender do quanto de input que você recebe do inglês. Ou seja, o quanto você se expõe ao idioma. Você sabe que a grande dificuldade inicial dos alunos é a compreensão do inglês. E essa é a grande vantagem de se estudar inglês com as histórias bíblicas já tão conhecidas de todos nós. Nós devemos aprender inglês pelo contexto, né? Porque a estrutura das duas línguas, português e inglês, ela é muito diferente, certo? Então a gente tem que evitar traduções literais que só vão retardar o seu aprendizado no inglês. Guarde isso. Não tente traduzir palavra por palavra, pois a estrutura do inglês vai muito além do the books on the table. Quer aumentar o seu vocabulário? Estude frases sempre dentro de um contexto, mas que faça sentido para você. O fato de você conhecer as histórias da Bíblia, ou seja, já possuir o entendimento do que está sendo falado, lido ou estudado, vai acelerar o seu desenvolvimento.
pois a cada história bíblica estudada, o inglês, você vai aumentando o seu vocabulário, você vai se familiarizando com a estrutura da língua inglesa. E o fato de você ser um cristão, uma cristã, que lê a palavra do Senhor diariamente e está conectado à videira verdadeira, vai fazer com que você revisite as histórias estudadas o tempo todo, aumentando o quê? O seu grau de absorção e o entendimento da língua inglesa. Da mesma maneira que a palavra do Senhor nunca volta vazia e produz os efeitos desejados. Isaías 5:11. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Você sabe que quando nós aceitamos a Cristo, somos automaticamente santificados? Não. Somos exatamente a mesma pessoa, mas aí iniciamos um processo de santificação, de purificação. Quanto mais recebemos da palavra do Senhor, mais crescemos em fé, mais nos purificamos e vamos sendo diminuídos ao passo que Ele cresce em nós. Tudo começa com uma decisão. Da mesma maneira que tomamos uma decisão de aceitar a Cristo, também podemos tomar uma decisão de sermos fluentes em inglês. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas lembre-se, assim como precisamos orar diariamente e nos alimentar todos os dias da palavra, assim também é com o inglês. O aprendizado de uma língua estrangeira exige constância e dedicação. Ao estudar a palavra, passe a estudá-la em português e em inglês. Um versículo todos os dias, a sua dose diária. E você vai ver um milagre que vai acontecer no seu inglês. Vamos experimentar? Né? Vamos lá, vamos à palavra do Senhor. Vamos ver como que a gente coloca essas duas coisas juntas. Né? Eu vou dividir aqui a minha tela com vocês, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho da palavra do Senhor e depois a gente vai fazer uma análise detalhada do inglês para vocês ficarem cada vez mais familiarizados com a língua inglesa. Vamos lá? Eu vou dividir então aqui uma tela com vocês. Sim? Segundinho? É isso. Deixa eu só fechar aqui uma coisinha na segunda tela. Bom, então, hoje nós vamos trabalhar com Isaías 58:11, né? O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha que promessa maravilhosa, não é mesmo? Pois é, vou até repetir. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Vamos do inglês? Né? Isaiah 58:11. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Again, the Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden,
like a spring whose waters never fail. Muito bem, essa grande promessa do Senhor. Mas agora a gente precisa entender um pouquinho do contexto, não é mesmo? Porque a gente adora as promessas do Senhor. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Porque nós sabemos que sempre há uma condição, não é mesmo? Então aqui nós estamos falando, né, daquele povo de Israel, né, que tinha provocado a ira do Senhor, porque o Senhor estava muito triste com eles, porque era um povo que reclamava, era um povo que murmurava, e era um povo que se entregou à idolatria, mesmo depois de tudo que o Senhor fez por eles. Eles começaram a adorar a outros deuses, certo? Se entregaram à promiscuidade, se entregaram à iniquidade. E Deus não estava contente. Então, o castigo deles, né? Deus enviou o profeta Isaías para conversar com aquele povo, para que eles se redimissem, para que eles mudassem, para que eles passassem a seguir os mandamentos. Mas eles não lhes deram ouvido. E o que aconteceu? Que aquele povo acabou sendo enviado para o exílio, né? Para uma terra pagã, a Babilônia. E lá permaneceram por 70 anos. Só que durante esse processo, procurando buscar o favor de Deus, certo? Eles começaram até a buscar a Deus diariamente, né? Mas eles estavam buscando a Deus para que eles pudessem conseguir de Deus o seu favor. Então eles passaram a jejuar, eles passaram a orar, eles passaram a respeitar o sábado, né? Eles iam à sinagoga, né? E se reuniam. Mas lembre-se que o Senhor disse: quando você me buscar de todo o coração, certo? Em espírito e em verdade. Mas o que aconteceu que aquele povo, ele só estava interessado no favor de Deus. E assim passaram a cumprir atos de religiosidade. O Senhor não está interessado em religiosidade. Ele não está interessado em religião, em placa de igreja. O que ele está interessado é no nosso coração. Então, o Senhor percebeu: poxa, esse povo clama por mim, esse povo me busca. Até parece que eles obedecem aos meus mandamentos. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que eles jejuavam, sabe? Eles viviam em contenda entre os irmãos, dentro da igreja, nas ruas, não só verbalmente, muitas vezes até fisicamente, certo? Eles oprimiam os menos favorecidos. Eles não dividiam nada com os pobres, com os mais necessitados. Não eram generosos. E mesmo quando eles estavam ali fazendo seu jejum, né, eles obrigavam que os seus empregados trabalhassem, né? E aí havia muito jugo desigual. E o Senhor não se agradava de nada disso. O Senhor conhecia muito bem o coração daquele povo. E aí, entre eles estavam, como sempre, reclamando, murmurando. E eles falavam assim: poxa, mas será que ele não vê? Nós estamos aqui cumprindo, né, todos esses atos de religiosidade. Nós estamos aqui fazendo jejum, né? Estamos aqui buscando-o diariamente. Mas sabe o que acontecia com as orações dele? Sabe aqueles crentes, né? Morno, que a oração não passa do teto? E Deus falou diretamente com eles: o seu clamor nunca vai chegar até a mim se vocês não cumprirem os meus mandamentos. Fé sem obras é morta.
E o maior ensinamento era o amor. Não é que não havia amor, não havia comunhão, não havia companheirismo, não havia generosidade. O fruto do Espírito, com certeza, não estava presente naquele povo, entre aquele povo. E isso desagradava muito a Deus. Então não adiantava nada aqueles atos de religiosidade, né? O Senhor não está interessado nisso, Ele está interessado no nosso coração. Ele quer uma intimidade, né? Mais intimidade verdadeira, uma comunhão verdadeira. Ele espera que adoremos em espírito e em verdade. Porque quando isso acontece, né? Quando isso acontece, quando ele consegue ver que a nossa adoração é verdadeira, que o nosso arrependimento ele é verdadeiro, embora tenhamos uma natureza pecadora, embora continuamos a errar, porque isso faz parte da nossa natureza, mas se ele encontrar em nós um coração ensinável, uma adoração verdadeira, aí sim nós vamos receber as promessas do Senhor. E aqui está uma das grandes promessas. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, um jardim bem cuidado, né? Como uma fonte cujas águas nunca faltam. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Muito bem, então vou dar uma olhadinha aqui, um pouquinho mais. The Lord, o Senhor, né? O guiará, will guide you. Né? Quando? Constantemente. Always. Always. E que mais? Satisfará os seus desejos. Olha só, a gente já sabe, porque ao longo de tantas lives, que esse verbo will indica futuro. Então, satisfará os seus desejos. Will satisfy your needs, né? Your needs. Aqui, needs, na verdade, são as suas necessidades, ok? Porque a gente também tem que se ater. Eu estou trabalhando aqui com a nova versão internacional no International Version, né? Mas, às vezes, a tradução não é tão literal. Então, satisfy your needs é satisfazer as suas necessidades. Aqui, nessa versão, a tradução saiu como satisfará os seus desejos. Mas a gente está falando mais das suas necessidades, certo? Porque nem sempre o Senhor satisfaz os nossos desejos. E graças a Deus por isso, certo? Porque a gente às vezes nem sabe o que a gente está desejando, né? Não tem ideia do quanto aquilo poderia nos fazer mal, nos causar danos. Então, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, não é mesmo? Então, aqui satisfará os seus desejos, will satisfy your needs, numa terra ressequida pelo sol. Né? Porque naquela época eles andavam muito pelo deserto. Né? Olha, in a sun é sol, sun-scorched land. Esse scorched quer dizer queimado. Né? Então, uma terra que já está seca, né? Pelo sol, in a sun-scorched land, numa terra ressequida pelo sol. E o que mais ele vai fazer? Ele, mais o futuro, fortalecerá os seus ossos. Então, he will strengthen. Palavrinha difícil essa, né? Strengthen. Ok? Your frame. Frame pode ser quadro. Quadro.
Então, a ideia aqui que é o nosso esqueleto, né? Os nossos ossos, né? Fortalecerá os seus ossos. Will strengthen your frame. Né? E o que mais? Você será como um jardim. Olha que coisa linda. You'll be like a garden. Mas que tipo de jardim? Bem regado, bem cuidado. Um jardim florido. You'll be like a garden. Será como um jardim bem regado. You'll be like a well-watered garden. Yeah? Water, água. Well-watered, recebeu água suficiente, bem regado. Well-watered garden. E o que mais? E como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isso é abundância, isso é provisão, isso é bênção do Senhor. Né? Como uma fonte cujas águas nunca faltam. Like a spring whose waters never fail. Fail é falhar, ok? Então, se você presta um exame, um teste, você passa ou você é reprovado. So, you pass or you fail, certo? Então, aqui é uma coisa que nunca falta. Não falha, não é mesmo? Uma fonte cujas águas nunca faltam. Like a spring whose waters never fail. Vamos ler mais uma vez? Essa palavra entrar? Então, aqui está um grande incentivo, né? Para a gente ter mais comunhão com o Senhor, um coração conectado com Ele. Né? O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You'll be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? Então, vamos fazer agora a nossa análise do inglês? Vamos lá? Muito bem. Por que a gente faz esse trabalho agora? A gente vai trabalhar com as diversas classes de palavras no inglês. E por que esse trabalho é tão importante? Porque você já ouviu falar, vários alunos que estudam inglês, eles falam, eu entendo inglês, eu consigo ler inglês, mas eu não consigo falar, porque eu não consigo formar frases, não consigo formar sentenças, certo? Então, esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui, que vai ajudá-lo a entender a estrutura da língua inglesa, que é muito diferente da língua portuguesa, vai ajudar você a começar a formar as suas primeiras sentenças, ok? Então, eu começo sempre com o quê? Com os verbos, não é mesmo? Começo com os verbos. E o primeiro verbo é o nosso amigo will. Certo? Vocês que já me acompanham aqui, né? Vocês sabem que o will significa o quê? O que o will significa mesmo, Jurema? Will é um verbo auxiliar, certo? Que indica futuro. Muito bem. Futuro. Todo verbo auxiliar precisa de um verbo principal, certo? Porque o verbo auxiliar, ele só indica o tempo verbal. Você vai precisar de um verbo principal que vai comunicar a ação. Então, olha, nós temos 4 verbos will. Muito bem. Will guide, will satisfy,
will strengthen, will be. Então, vocês percebam que essas 4 sentenças estão no futuro, porque é o verbo will, e estão acompanhadas do verbo principal, que é o verbo que indica ação, certo? Guiará, satisfará, fortalecerá e será, certo? E toda vez que o verbo auxiliar for acompanhado do verbo principal, temos que lembrar que esse verbo principal tem que ser no infinitivo, certo? Sem o to. E depois nós vamos para esses verbos principais. Will guide. Próximo verbo, will satisfy. Will strengthen. Will be. Muito bem. E aí nós temos o verbo fail, que é falhar. E nesse caso está sendo usado como faltar, né? Vamos agora para os substantivos, nouns, ok? Nouns. Muito bem, eu gostei. Não me decepcionou, Jurema. Tinha certeza que você sabia, porque nós estamos aqui, né? Dia a dia caminhando juntas. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá? O primeiro substantivo, nouns, é substantivo próprio, Lord. E depois, needs, né? Needs, que é necessidades, que está no plural, certo? Aí o próximo, land, terra. Né? E aí, frame, que eu disse para você que pode significar quadro, mas aqui está sendo usado como os ossos, o seu esqueleto, vai fortalecer os seus ossos. E depois eu tenho garden, jardim. E aí, spring, fonte. E aí, waters, que é uma pronúncia um pouco mais britânica. Os americanos vão falar waters, waters, ok? Waters. Então, aí terminamos com substantivos. Nós temos 2 adjetivos, 2 adjectives. Vamos lá. Porque e os 2 adjetivos são adjetivos compostos, né? Ó, sun-scorched, que a terra ressequida, né? Sun-scorched land, ok? E o well-watered, well-watered, né? Um jardim bem regado, né? Muito bem, e aí nós vamos aqui para as preposições. Eu tenho a preposição in, satisfará as suas necessidades, os seus desejos, numa terra ressequida. Né? E aí eu tenho like. Olha só, vamos falar um pouquinho desse like. O que é like? Você conhece o verbo like? Um verbo muito comum, não é? Só que, presta atenção, essa palavrinha aqui, like, não é verbo. Olha aqui onde que eu coloquei, ó. Coloquei aqui como preposição, certo? Porque olha só, não é o verbo gostar. Como é que ficou essa tradução aqui, ó? You'll be like a well-watered garden. Você será como? Como um jardim bem cuidado. Como uma fonte cujas águas nunca faltam. Tá? Então, presta atenção que esse like, temos 2, ele é uma preposição, tá bom? E aí, nós vamos agora, se eu seguir essa regrinha aqui, vamos fazer aqui esse conector aqui. Esse conector, assim, é que nem o will, né? Aparece sempre, que é o conector mais simplesinho, mais fácil, né? And, e, mais facinho de todos. E aí, eu vou para onde? Agora eu vou falar de personal pronoun, né?
que é o pronome pessoal. Lembre que o pronome pessoal é aquele que vem antes do verbo, né? Então, eu tenho aqui, ó, he. He will satisfy. O Senhor, ele, o Senhor, o satisfará. Então, ele vem antes do verbo. E eu tenho também you, que também tem que estar na posição do sujeito, antes do verbo. You will, ok? Agora, olha só. Eu tenho algum pronome objeto aqui? Eu tenho aqui, ó, object pronoun. Por que é pronome objeto? Porque agora ele vem depois do verbo. Percebam que também é you. Mas como é que eu vou saber a diferença? A diferença é que está depois do verbo, ó. The Lord will guide you. O guiará. É o pronome objeto. Agora aqui, ó. You will be. Aí é o pronome pessoal. Você será como, ok? É bem simples. Muito bem. E aí, o que tenho aqui? Vou aqui para esse possessive adjective, que são os pronomes possessivos. Tem um pronome possessivo que aparece duas vezes. Your, your. Então, aqui, ó. O Senhor satisfará your needs. He will satisfy your needs. Ele satisfará os seus desejos, as suas necessidades. Né? E aí ele aparece duas vezes. And the Lord will strengthen your frame. Então, o Senhor fortalecerá os seus ossos, certo? E aí, vamos lá. Eu tenho outro tipo de pronome aqui, que não precisa saber, mas ó, esse é o famoso cujo, cuja. Porque, ó, you'll be like a well-watered garden. Você será como um jardim bem regado. And like a spring whose waters never fail. E como uma fonte cujas águas, esse whose é esse cujas águas nunca faltarão, ok? Então, marcamos ele aqui. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho o artigo indefinido. A, que quer dizer uma. Lembrando, mais uma vez, que no inglês nós não temos o plural do artigo indefinido. Só tem um e uma. Não tem umas e uns. Ok? Então, vamos lá. You will be like a well-watered garden. Você será como um jardim. Por que é um? Porque são vários, não é único. Se eu seguir os mandamentos do Senhor, se eu agradecer, se eu o adorar em espírito, em verdade, com o coração puro, eu serei um desses jardins. E você, meu irmão, minha irmã, será um outro jardim. Né? E aqui também, assim como eu também serei uma fonte cujas águas nunca faltam. Né? Seremos, então, um deles. Né? Diferentemente do artigo definido, the, que é o, a, os, as. Agora, olha só. Quando a gente define definite article, é porque, ó, tem um. Lembra? Um Deus, um Senhor, um Espírito, uma fé, um. Então, tá aqui, tem um Senhor. Então, não é mais um entre vários, mas é o Senhor. The Lord. The Lord. Ok? E aí, o que sobrou aqui, marcar aqui o outro azinho aqui. Marcamos todos os azinhos? Esse é o terceiro azinho. Então, um jardim, uma fonte e uma terra ressequida. E aí sobraram duas palavrinhas. Always, sempre, never, nunca. O que será que essas duas palavrinhas são? Qual é a classe dessas duas palavrinhas? O que será essas duas palavrinhas? Está marcado aqui na tela. Vocês sabem? Always,
sempre, never, nunca, ok? Então, olha só, a gente já marcou aqui verbs, nouns, possessive adjective, pronoun, adjective, personal pronoun, prepositions, connectors, object pronoun, indefinite article, definite article, e faltou aqui os adverbs. Né? Adverb. Em geral, ele modifica verbos, mas pode modificar também adjetivos e outros advérbios, né? Então, neste caso, esses são advérbios de tempo, não é? Sempre, always, never, nunca. E aí a gente fecha aqui, fechamos aqui esse estudo. Então, mas agora a gente vai fazer o nosso trabalho de repetição, não é mesmo? Vamos lá? Será que seria melhor a gente fazer nessa tela aqui? Vamos voltar uma tela aqui. A gente vai ler uma vez no português, a gente ganha fôlego, e aí a gente vai no inglês. Então, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Very good. Vamos fazer uma repetição? Sempre de trás para frente, ok? Fail, fail, never, never fail. Waters never fail. Whose waters never fail. Spring, a spring whose waters never fail. Like, lembra que a letra E é silenciosa. Like a spring whose waters never fail. Garden, watered, well-watered garden. Like a well-watered garden. Will be. You'll be like a well-watered garden. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Frame, letra E muda. Your frame. Strengthen, né? Língua no meio dos dentes, sopra o E para fora. Strengthen. Will strengthen your frame. End. Land. Parecido, né? And, land. Scorched. Sun scorched. A sun scorched. A sun scorched land. In a sun scorched land. A gente vai fazer uma junçãozinha aqui, ó. Inna.
In the sun-scorched land. Needs. Your needs. Satisfy your needs. Will. He will satisfy your needs. Always. Always. You always. Guide you always. Will guide you always. Lord, the Lord. Eu vou ler, tá bom? The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in the sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Muito bem? Vou ler mais uma vez. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in the sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Vamos comigo? Vamos lá? Bora! 1, 2, 3. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in a sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like a well-watered land, like a spring whose waters never fail. Muito bem! E com isso, a gente termina a nossa análise bíblica do dia, certo? Então, se você gostou, se você acha que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade, certo? Eu vou pedir para vocês deixarem o seu like aí. Sabe por quê? As plataformas digitais entendem que esse é um bom conteúdo e vai poder alcançar mais pessoas. Agora, se você tem um irmão em Cristo, algum amigo com um chamado missionário, ou pastor que deseje aprender inglês com a ajuda da Bíblia, compartilhe. Né? Escolha 3 pessoas lá no seu WhatsApp e compartilhem. Né? Eu sempre falo que aonde os seus talentos encontram as necessidades do mundo, ali está o seu lugar. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Eu sou Vilma Gomes e teremos um próximo encontro amanhã, às 20h30. Até mais!